Olá, boa noite, estudantes da doutrina. Como é bom estar aqui convosco novamente. Que a paz de Jesus nos envolva nesta hora. Vamos dar continuação ao nosso estudo do livro Os Mensageiros. Já vamos para o capítulo número 17 e este capítulo tem o título O Romance de Alfredo. Vamos então ficar a conhecer um bocadinho mais sobre estes irmãos trabalhadores da casa, da casa de Frei Fabiano de Cristo, que conhecemos também no capítulo passado. E então, para darmos início, vamos fazer a nossa oração, como sempre, e dessa forma vou pedir a todos que possam ir fechando os olhos, respirando fundo. Estamos uma vez mais aqui reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, para que possamos aprender um bocado mais sobre os seus ensinamentos de amor, caridade. Os espíritos amigos, nossos guias, estejam aqui presentes, que nos possam intuir, para que possamos compreender a lição que vamos ler. Obrigada, meu Deus, estamos aqui reunidos em Teu nome. Obrigada por esta oportunidade. Assim seja. E assim seja. Obrigada, Mónica. Vamos então iniciar a nossa leitura. Bem, então, passando aqui para a leitura do capítulo número 17 do livro Os Mensageiros, o romance de Alfredo. Depois de alguns minutos, utilizados por nós no serviço da higiene reconfortadora, Alfredo convidou-nos à mesa, onde Ismália, com extrema fidalguia, mandou servir frutos diversos. Os senhores do castelo não podiam ser mais gentis. Servidores iam e vinham, com grande jubilo a lhes transparecer no rosto. A palestra de Alfredo e as observações de Ismália estavam cheias de notas interessantes e educativas. E qual a sua impressão dos serviços em geral? Perguntou Aniceto, atencioso, dirigindo-se ao dono da casa. Excelente, quanto às oportunidades de realização que nos oferecem, respondeu Alfredo, em tom significativo. Entretanto, não tenho o mesmo parecer quanto à situação em curso. As zonas a que servimos estão repletas de novidades dolorosas. O presente período humano é de conflitos devastadores e as vibrações contraditórias que nos atingem são de molde a enfraquecer qualquer ânimo menos decidido. Desencarnados e encarnados empenham-se em batalhas destruidoras. É uma lástima. Multiplica-se o número de necessitados que recorrem ao posto? Continua indagando nosso orientador. Enormemente, enormemente. Nossa produção de alimentos e remédios tem sido integralmente absorvida pelos famintos e doentes. Tenho 500 cooperadores, mas nos sentimos presentemente incapazes de atender a todas as obrigações. As massas de sofredores são incontáveis. Noutro tempo, nossa paisagem se mantinha sem sombras durante muitas semanas, mas, nesse instante, Ismália pediu licença para dirigir-se ao interior. E como Alfredo fixasse os olhos nos meus, aventurei-me a considerar. Ainda bem que tendes uma abnegada companheira ao vosso lado. Ele e Aniceto sorriram, quase a um e só tempo, falando-nos o administrador. Ah, meus amigos, por enquanto não tenho essa felicidade em caráter definitivo. Minha esposa e eu temos o divino compromisso da união eterna, mas ainda não lhe mereço a presença contínua. Ela é a bondade celeste e eu a realidade humana. Depois de pequena pausa, prosseguiu com gentileza.
Aniceto conhece-nos a história. Vocês, porém, a ignoram. Sentir-me-ei, portanto, contente em relatar algumas lembranças, com benefício duplo. Aliviarei o coração, uma vez mais, contando minhas faltas, e vocês dois, que talvez tenham em breve novos serviços na terra, aproveitarão, por certo, alguma coisa das minhas experiências. Ismália e eu guardávamos um escrínio de felicidade no mundo. No entanto, os salteadores perversos espreitavam-nos a aventura. Minha responsabilidade era enorme no campo dos negócios materiais. E longe de compreender as obrigações sublimes de esposo e pai, não procurava atender aos deveres justos para com o lar e os 2 filhos que Deus me enviara ao círculo doméstico. Ismália, porém, era a providência da nossa casa. Esqueci-me, contudo, de que a virtude a qualquer tempo será atormentada pelo vício, e minha nobre companheira foi vítima da maldade de um amigo desleal, com quem tinha eu inúmeros interesses em comuns no campo monetário. Minha esposa sofreu em silêncio a perseguição dele por alguns anos consecutivos, e quando meu desventurado sócio verificou a inutilidade da atitude criminosa, em franco desespero buscou envenenar-me o espírito desprevenido. Começou por advertir-me quanto ao procedimento dela, atordoou-me, envolvendo-a em acusações descabidas, subornou criados domésticos e culpou espiões que seguissem minha querida Ismália nas tarefas de esposa e mãe. Esse homem exercia profunda influência sobre mim, e atendendo aos laços que nos uniam, minha companheira jamais se sentiu com bastante coragem para denunciá-lo. Enquanto dava ouvidos à calúnia, fora, fora, fora do meu círculo doméstico, tornara-me intolerante dentro dele. Não sabia contemplar a minha esposa com a despreocupação e a confiança absoluta de outra época. Via o mal nos seus mínimos gestos e queria descobrir segundas intenções nas suas frases mais inocentes. Cheguei a acusá-la. Veladamente, Ismália chorou e calou-se. Por fim, nosso infeliz perseguidor subornou um homem de baixa condição que permaneceu certa noite ao lado de nossos aposentos particulares como vulgar ladrão, às ocultas, sendo eu convocado à prova máxima. Penetrei no quarto em extremo desespero e acusei em voz alta ao ver a companheira profundamente tranquila. Ismália levantou-se receosa da minha saúde mental, mas não lhe atendi os rogos, procurando, como louco, o conspurcador da minha honra. Abri violentamente grande armário antigo, vasculhando o quarto. Nesse instante, o vulto de um homem esgueirou-se na sombra do aposento próximo, e antes que eu pudesse agarrá-lo no meu ódio infrene, saltou a janela, alcançando o pomar da nossa casa. Corri desesperado, detonando balas a esmo, mas nada consegui. Regressei ao quarto e, para cúmulo da calúnia odiosa, o desconhecido deixara atrás de si um chapéu novo, rigorosamente moderno, para que se acentuasse meus sentimentos terríveis. Olhos com gestos, vomitando insultos, quis eliminar Ismália, banhada em lágrimas a meus pés. No entanto, alguma coisa que nunca pude compreender na terra paralisou-me o braço quase homicida. Vociferando blasfémias, surdo aos rogos dela, afastei-me do lar, tomado de horror. No dia imediato, fiz valer meu direito exclusivo sobre os filhos e providenciei para que Ismália, convertida em estátua de dor, fosse restituída à fazenda paterna. Contratei uma governanta para os meninos e logo após tomei um paquete para a Europa, onde me demorei mais de 3 anos. Nunca me propus a verificações sérias e, embora tivesse o espírito incessantemente atormentado, humilhei os sentimentos mais íntimos
jamais procurando notícias da companheira caluniada. Certo dia, recebi uma carta lacónica na costa francesa. Um parente dava-me informações da esposa. Após 2 anos angustiosos, entre a saudade e o abandono, Ismália fora acolhida pela tuberculose, falecendo em terrível martirológio moral. Deliberei então a volta. Fixei-me novamente no rio, eduquei os filhos e conservei a dolorosa viuvez no desencanto do coração. Os anos rolaram uns sobre os outros, quando fui chamado à cabeceira do ex-sócio agonizante. O infeliz, em face da morte, confessou o crime odioso, pedindo um perdão que infelizmente não pude conceder. Transformei-me, desde então, num louco irremediável. Cansado e envelhecido, procurei a propriedade rural dos sogros, tentando reparar de alguma sorte a injustiça, mas a morte não me deu ensejo, e voltei para a esfera dos desencarnados, em tristes condições espirituais. Nesse instante, fez uma pausa para continuar comovido. Não preciso dizer que recebi de Ismália todo o amparo de que necessitava. Todavia, infelizmente para mim, estávamos separados. Não merecia a bênção da união sublime. Ismália segue-me de perto, mas tem residência num plano superior, que devo esforçar-me por alcançar. Desde muito dediquei-me aos serviços do nosso posto de socorro. Consagrei-me aos ignorantes e sofredores. E minha Santa Ismália vem até aqui, mensalmente, incentivar-me o bom ânimo e amparar-me nas lutas. Mas não poderia ela transferir-se definitivamente para aqui? Indagou Vicente, tão impressionado quanto eu, com o romance comovedor. Alfredo sorriu e falou. Sei que Ismália tem trabalhado para isso, que seu ideal de união eterna é idêntico ao meu, atendendo à circunstância de estar o superior sempre em posição de dar ao inferior. Mas não ignoro que foi advertida por nossos superiores sobre as minhas atuais necessidades de esforço e solidão. Preciso, preciso conhecer o preço da felicidade para não menosprezar de novo as bênçãos de Deus. Minha esposa deseja descer para encontrar-se definitivamente comigo. Entretanto, é necessário que eu aprenda a subir, e por este motivo ainda não recebemos a devida permissão para o definitivo consórcio espiritual. Observando-nos em emoção, concluiu: estou resgatando crimes de precipitação. Pela impulsividade delituosa, perdi minha paz, meu lar e minha devotada companheira. Conforme ouviram, não matei nem roubei a ninguém, mas envenenei-me a mim próprio. A calúnia é um monstro invisível que ataca o homem através dos ouvidos invigilantes e dos olhos desprevenidos. Muito bem. Felipe, passo-te a palavra. Obrigado. Então, se puderes passar. Mais uma vez, nós estamos aqui defrontados com um capítulo, como tem sido norma, muito extenso, de muito conhecimento e que não podemos tocar em todos os aspectos que aqui nos são partilhados, mas há uma coisa que é evidente e que é transversal neste capítulo, que há 3 posições mentais em 3 personagens diferentes, não é? O caluniador, o encolarizado e aquela irmã que, defrontada perante esta paciência, a única coisa que consegue retribuir é paciência, não é? E na própria Bíblia, Mateus traz-nos um pouco destes 2 cenários tão antagónicos, sendo que 2 deles, entre a calúnia e a cólera, há um que é próximo. Eu não sei se se lembram, mas num estudo atrás, há algum tempo, nós falávamos do dom da palavra, que ele tanto pode ser criador,
E para isso nós lembrávamos do primeiro versículo que está no Evangelho de João, que era: ao início era o verbo, não é? O verbo de Deus, como verbo é amor, o verbo cria. Mas quando mal utilizado ele pode destruir. E diz-nos Mateus: mas eu digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiveram falado. E este irmão, mais numa posição mental ainda da calúnia e da cólera, disseram muitas coisas que em algum momento se vieram a arrepender. Mas diz-nos também Mateus, por palavras de Jesus, que diz: bem-aventurados serão vocês, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo o tipo de calúnia contra vocês. Ou seja, todos aqueles que suportarem estes artifícios do mal, digamos assim, são os bem-aventurados, porque são os pacíficos de coração. Se quiseres passar, Madalena. Então, vamos tentar perceber a primeira posição mental, que é a da calúnia. Aquele irmão que ainda é caluniador. E diz-nos aqui no texto desta obra, deste capítulo 17, minha esposa sofreu em silêncio a perseguição dele, por alguns anos consecutivos. E quando o meu desventurado sócio verificou a inutilidade da atitude criminosa, em franco desespero, buscou envenenar-me, o espírito desprevenido. Começou por advertir-me quanto ao procedimento dela, atordoou-me, envolvendo-a em acusações descabidas. Subornou criados domésticos e colocou espiões que seguissem minha querida Ismália nas tarefas de esposa e mãe. Quem quiser ler a primeira pergunta e a primeira resposta, que está no Consolador, na pergunta 62. Que é esta, né? Espiritualmente, como é vista a ação do caluniador? O homem de inteligência que vende a sua pena, a sua opinião e o seu pensamento no mercado da calúnia, do interesse, da ambição e da maldade é o agricultor criminoso que humilha as possibilidades generosas da terra, que rouba os vizinhos, que não planta e não permite o desenvolvimento da semeadura alheia, cultivando espinhos e agravando responsabilidades pelas quais responderá um dia, quando houver despido a indumentária do mundo, para comparecer ante as verdades do infinito. Obrigado. Bem, nós no estudo passado nós falávamos sobre instinto, inteligência racional e intuição, não é? E se repararmos, Consolador Emmanuel traz-nos aqui através do livro Consolador, que fala, a primeira coisa que ele nos diz é o homem inteligente, ou seja, aquele que já tem capacidade para discernir. E tendo capacidade para discernir, tem a capacidade para plantar a vida, plantar o bem, plantar o entusiasmo entre os homens. Mas ao invés disso, é quase, eu gosto muito desta imagem que ele nos traz, porque é muito próxima àquilo que Jesus também falava muito sobre o agricultor, sobre a semente, e traz-nos a imagem do agricultor que chama o agricultor criminoso, não é? Que em vez de criar um clima de paz e de bem, planta espinheiros, planta a discórdia. E de facto nós sabemos de uma coisa que é dita muitas vezes no espiritismo, que eu não me recordo quem é que disse esta frase, provavelmente Chico Xavier, que dizia que a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Então por isso é que ele nos diz no final, quando despide do corpo, chega o momento de colher aquilo que cada um fez. Quem quiser ler a segunda pergunta. Posso ler? Obrigado, Dona João. Qual o fruto da calúnia? Em consequência, quando o perseguido se apresenta nos lugares
por onde passou o sopro do perseguidor, espanta-se de dar com semblantes frios, em vez de fisionomias amigas e benevolentes que outrora o colhiam. Fica estupefacto quanto mãos que lhe estendiam, agora que se recusam a apertar as suas. Enfim, sente-se aniquilado ao verificar que os seus mais caros amigos e parentes se afastam que o evitam. O covarde, que se vinga assim, é 100 vezes mais culpado do que os enfrenta o seu inimigo que o insulta em plena face. Então, o clima que ele deixa é o desconfiança. E nós vemos isto neste capítulo de uma forma muito evidente, quando Alfredo diz que outrora, quando enxergava um clima de confiança e de paz com a sua esposa, e que até reparem, é um espírito que era um espírito afim, muito afim dele, em termos de comunhão, ele passa a ter um clima de desconfiança, passa só a observar ou a procurar defeitos nas suas ações, nas suas palavras, nos seus sentimentos e tudo, e tudo, tudo converge para a instabilidade do lar. E então a calúnia é de facto um mal que se enraiza para a destruição. Se ninguém tiver nada a acrescentar, podes avançar, Madalena. Então, na cólera, diz-nos ele, enquanto dava ouvidos à calúnia, fora do meu círculo doméstico, tornara-me intolerável dentro dele. Este já é um dos efeitos da calúnia. Quem quiser ler A Origem da Cólera, acho que queres ler? A minha mãe lê aqui. A origem da cólera. Pesquisei a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Pesquisei e quase sempre deparareis com o orgulho ferido, até mesmo as impaciências que se originam de contrariedades, muitas vezes quereis decorram da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual entende que todos se devem dobrar. Então, aqui como nos diz no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, no item 9, que é intitulado pela própria palavra cólera, que ele advém sempre do orgulho ferido. E nós temos o Gandhi, não é? Que foi um ser que passou aqui pela Terra e que preconizava a paz acima de tudo. Ele dizia que não tinha nada a perdoar porque nunca se tinha sentido ofendido por ninguém. Não é nada mais do que o Mestre também não ensinou. Porque quando ele nos dizia, quando nos ensina a dar a outra face, é a face espiritual que ele nos ensina a dar, não é? Aquela que vê muito além da matéria, muito além da mesquinhez da matéria. E por isso é que, enquanto nós não conseguirmos perceber esta parte do orgulho ferido que ainda exerce muita influência sobre nós, vai-nos ser sempre muito difícil de perdoar. E por isso é que muitas vezes nós vamos dizer, eu perdoei, mas não esqueço. Eu perdoei, mas não. Quando nós realmente perdoarmos, vamos sentir a espiritualidade em nós, o ser cada vez mais espiritual, que entende que do outro lado existe uma criatura de Deus que momentaneamente se encontra num ponto da estrada mais ou menos arraigado na matéria, e por estar mais ou menos arraigado na matéria, tem determinadas ações que no fundo são todas experiências que vão permitir que amanhã
os seus passos, assim como nós, as experiências que recolhemos hoje ou no passado, permitem que hoje nossos passos possam ser um bocadinho mais firmes. E é neste alargar do pensamento que nós vamos começar a compreender o perdão, mas acima de tudo a não nos sentirmos ofendidos com as ofensas que somos defrontados. Se ninguém tiver nada a acrescentar. Ainda na cólera, diz-nos que olhos com gestos, vomitando insultos, quis eliminar Ismália. Banhada em lágrimas a meus pés, no entanto, alguma coisa que nunca pude compreender na terra paralisou-me o braço, quase homicida. Vociferando blasfémias, surdo aos rogos dela, afastei-me do lar, tomado de horror. Quem quiser ler as consequências da cólera? A Mónica há bocadinho queria ler, se quiser ler agora. Sim, vou tentar porque está muito pequenino e eu estou a ver muito mal. Deixa-me lá mais para frente. Consequências da cólera. Em seu frenesim, o homem colérico a tudo se atira. A natureza bruta aos objetos inanimados, quebrando-os porque lhes não obedecem. Se nestes momentos pudesse ele observar-se a sangue frio, ou teria medo de si próprio, ou bem ridículo se acharia. Imagine ele por aí que impressão produzirá nos outros. Quando não fosse pelo respeito que deve a si mesmo, cumpria-lhe esforçar-se por vencer um pendor, o torna objeto de piedade. Se pudesse que a cólera nada remedeia, lhe altera a saúde e compreende até a vida. Reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. Mas outra consideração, sobretudo, deverá contê-lo, a de que torna infelizes todos os que o cercam. Se tem coração, não lhe será motivo de remorso fazer que sofram os entes a quem mais ama? E que pesar mortal se, no acesso de fúria, praticasse um ato que houvesse de deplorar toda a sua vida. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Isso deve bastar para induzir o homem a esforçar-se pela dominar. O espírita, ao demais, é concitado a isso por outro motivo. O de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristã. Obrigado, Mónica. Bem, e aqui vemos os efeitos dessa cólera, mas este irmão que assina como um espírito protetor. É engraçado que esta mensagem tenha vindo por isto, que o espírito protetor e é aqui muito ligado a esta história hoje, ou a este capítulo hoje, porque reparem, quando o nosso irmão diz no entanto, alguma coisa que nunca pude compreender na terra paralisou-me o braço quase homicida. Ele não especifica o que foi, quem foi, como foi, mas podemos compreender que alguma interseção teve da espiritualidade para não cometer um ato que se viesse a arrepender. Então, se não conseguirmos compreender mais nada desta parte que diz do Evangelho segundo o Espiritismo, fiquemos única e exclusivamente com a última frase. O de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristãs. Então, se queremos ser fiéis colaboradores do Cristo, temos que saber que uma das nossas funções é tentar afastar este sentimento de nós, é tentar afastar este tipo de vibração, este tipo de situações. Não sei se vocês se lembram, mas o irmão Alfredo terminou o capítulo a dizer:
eu nunca matei nem nunca roubei. Ou seja, mas podemos ver que ele poderia o ter feito neste acesso de cólera. Ela é prejudicial à nossa saúde, pode comprometer a nossa vida. Ela ainda pode fazer com que nós pratiquemos algum ato que viemos a arrepender, e mais do que o arrependimento, antes do arrependimento, possa nos trazer o remorso, a culpa, como nós já vimos no passado, que são sentimentos que nos prendem a vibrações pesadas e que nos atraem para determinadas zonas menos edificantes. E por isso é que a cólera tem aqui de facto um peso muito grande no ser que ainda se deixa dominar por ela. E há aqui uma parte muito importante que diz que onde é que é? É aqui. Que diz que a cólera não exclui as qualidades do coração. Ou seja, e se repararem, este irmão, ele, quando desencarnou, não sabemos quanto tempo depois, mas ele hoje já consegue se dedicar ao trabalho, ou seja, já são qualidades que ele já traria no coração dele. Mas ainda assim permitiram ou conduziram, aquele momento de cólera conduziu que durante algum tempo, pelo menos enquanto encarnado, aquele irmão não pudesse exercitar a bênção do perdão, tanto perante o caluniador, tanto perante a esposa. Não é que ele tivesse alguma coisa para lhe perdoar, porque ela nenhuma ofensa lhe fez, mas no sentido de tentar procurar perceber se o que lhe chegava aos ouvidos era realmente verdade ou era mentira. E então esse aceso de cólera fez com que ele se fechasse, se endurecesse e que por isso tomasse certas decisões que lhe vieram a custar mais tarde. Não sabemos tudo ao certo, mas pelo menos a ausência temporária daquele coração amado. Se ninguém quiser acrescentar, Madalena, podes seguir. Bem, então, entre a calúnia e a cólera, são ambas fruto azedo da árvore do egoísmo. E para isso, o que é que nós vamos fazer? Vamos ao livro dos Espíritos, quem quiser ler, e vamos ver a pergunta 903, que nos pergunta qual o vício mais radical, mas o que prende mais o homem. Eu leio. Dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo o sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Obrigado, Ana. Pronto, e hoje já sabemos todos qual é que é a raiz que temos que combater em nós, mas sabemos que é uma tarefa muito difícil ainda de o fazer, mas pelo menos já temos o conhecimento para, se não o conseguimos ainda fazer na plenitude, para tentarmos todos os dias um pouquinho de combater. Se puderes passar. E vamos para a terceira atitude mental, que é a da paciência, da nossa irmã Rosália, que diz: após 2 anos angustiosos, entre a saudade e o abandono, Ismália for acolhida pela tuberculose, falecendo em terrível martirológio moral. Quem quiser ler, que é o capítulo da paciência no Evangelho. Eu posso ler.
A Obrigado. dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, benzei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória do céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade, ensinada pelo Cristo. Enviado de Deus, a caridade que consiste na esmola dada aos pobres, e é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meteórica, de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos pôr à prova de paciência. A vida é difícil, bem o sei. Compõe-se de milenadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir se forem a tentarmos nos deveres que nos são impostos nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra e fronte. Coragem, amigos, tendo no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer vós, e nada tinha de se penitenciar, ao passo que vos tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Obrigado. Bem, Obrigada eu. e todos nós, espíritas, católicos, muçulmanos, espiritualistas, e tantas religiões, eu acho que todos temos por base, e por isso é que o Evangelho diz que fora da caridade não há salvação, todos nós vemos que a caridade só traz benefícios a quem a pratica. E aqui, através do Evangelho segundo o Espiritismo, é-nos dado o conhecimento de que a paciência também é uma caridade. Bem mais difícil de fazer do que aquele ato de dar uma moeda, de dar uma refeição. É muito mais difícil. Porquê? Porque ele pede de nós mesmos o revogar daquele orgulho que nós falávamos lá atrás, que muitas vezes é a origem de tantos males. Não é? Que a paciência traz o quê? Traz o perdão àqueles que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos para pôr à prova as qualidades que nós achamos que já desenvolvemos dentro de nós. Não é? Pede-nos ainda para ter coragem, porque é preciso ter muita coragem para ter paciência. É preciso ter muita coragem para perdoar e dar-nos o Cristo como modelo. Se o Cristo, que nada tinha a ressarcir ainda nesta terra, se dá pacientemente à missão que traz, quanto mais nós que ainda temos débitos para pagar, quanto mais nós não temos que ser pacientes para de tostão em tostão, de cêntimo a cêntimo, irmos pagando, não a dívida, que isso ainda não nos é permitido começar a pagar a dívida, mas pagar o juro que ela vai vencendo. E depois termina de uma forma perfeita que diz: sede paciente, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. E sermos cristãos é mais do que sabermos os versículos da Bíblia, é mais do que sabermos os capítulos do Evangelho, é, acima de tudo, copiar o exemplo do Cristo em nossas vidas. E agora alguém pode me perguntar: mas eu não consigo copiar o Cristo em toda a plenitude. A distância que eu me encontro do Cristo ainda é tremenda. É um passinho de cada vez. É isso que se eu posso resumir um dos grandes ensinamentos que eu tenho aprendido nestes últimos anos, é que não queiramos fazer tudo de uma vez. É um passinho de cada vez. Vamos exercitando nas pequenas coisas de cada dia, a paciência. Vamos exercitando nas pequenas coisas de cada dia a compreensão, a tolerância. E quando falhar, não importa, temos um momento a seguir para tentar fazer de novo.
E é nestes pequenos passos que nós vamos alcançar a grande caminhada de regresso à casa do Pai. Se ninguém quiser acrescentar, Madalena, podes avançar. E diz-nos o irmão: minha Santa Ismália, vem até aqui mensalmente incentivar-me o bom ânimo e amparar-me nas lutas. Olhem como é que esta irmã exerceu o perdão, exerceu a compreensão, exerceu a paciência. E eu acho que não poderia haver texto mais condizente com esta situação, ou com esta atitude da irmã Ismália, que o nosso irmão, que aquele trazido pelo nosso irmão Paulo de Tarso, em que diz que o amor é paciente, é bondoso, o amor não é invejoso, não é arrogante, não se ensoberbece, não é ambicioso, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda ressentimento pelo mal sofrido, não se alegra com a injustiça, não se regozija com a verdade, tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E esta irmã, naquilo que nos é dado a conhecer neste capítulo, é de facto o reflexo destas palavras de Paulo de Tarso e é de facto uma inspiração também para nós, porque teremos nas nossas situações do dia a dia situações em que nos é pedido para exercermos, se não tudo, uma pequena parte das situações que é colocado aqui neste dizer de Paulo de Tarso, e que se o fizermos verdadeiramente, nós vemos que beneficiados seremos em algum momento da nossa caminhada espiritual. Se ninguém quiser acrescentar, Madalena. Eu desta vez quero acrescentar, Força, só força, porque tu força. leste que não se regozija com a verdade e é mas regozija-se com a verdade. Desculpa. Só para não confundir, porque é muito diferente. Lê outra vez, que é para depois cortares aquela parte. Então, Na edição. pronto, lê Então outra vez. força, Madalena, ficas Não. com a incumbência de ler. Ok. O amor é paciente, é bondoso. O amor não é invejoso, não é arrogante, não se ensoberbece, não é ambicioso. Não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda ressentimento pelo mal sofrido, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Paulo de Tarso. Muito obrigado. Bem, e agora voltamos ainda aqui a mais uma das situações que nos traz a irmã Rosália. A irmã Rosália, neste caso, desculpem, a irmã Ismália, neste caso, pelo comentário ou pela partilha do nosso irmão Alfredo. Sei que Ismália tem trabalhado para isso, que seu ideal de união eterna é idêntico ao meu, atendendo à circunstância de estar o superior sempre em posição de dar ao inferior. Mas não ignoro que, advertida de nossos maiores sobre as minhas atuais necessidades de esforço e solidão, preciso conhecer o preço da felicidade para não menosprezar de novo as bênçãos de Deus. E através do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz um comentário à resposta da espiritualidade na questão número 938, que diz que a natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Uma das maiores satisfações que lhe são concedidas na Terra é a de encontrar corações que simpatizam com o seu, dando dessa forma as primícias da felicidade que lhe estava reservada no mundo, que lhe está reservada no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benevolência. É um gozo recusado, temporariamente fomos nós que colocamos, ao egoísta. E aqui nós vemos esta situação, este comentário do Allan Kardec parece ser feito exatamente para esta situação que o nosso irmão Alfredo nos traz, que não é exclusividade do irmão Alfredo, é exclusividade de nós todos, porque nós em algum momento da nossa vida, por este sentimento ou por este vício que ainda trazemos dentro de nós do egoísmo, em algum momento não soubemos
ter a gratidão necessária por aquele coração que é colocado ao nosso lado, por aquele recurso, por aquela bênção que nos é dada. E então, como nós não fomos previdentes sobre aquela situação, ela é temporariamente nos retirada ou ocultada para que nós possamos dar o verdadeiro, como ele diz, para que nós possamos conhecer o verdadeiro preço da felicidade e não a menosprezar de novo. É muito, muito, muito importante esta passagem, porque de facto eu acho que todos nós, nesta ou noutra reencarnação, já vivemos ou já passamos por estas situações. Se puderes passar, então, agora vamos ao momento mais interessante do nosso estudo, em que todos têm a oportunidade de partilhar. Mais uma vez, foi colocado aqui estes dois tópicos, destas duas frases retiradas do livro que estão aí à esquerda, mas que com um capítulo tão rico e com tantas informações, o tema é livre para cada um partilhar aquilo que achar mais necessário, mas eu só dar aqui porque é que foram colocados aqui estes dois tópicos. Essencialmente, pelas partes que estão sublinhadas, que é: nunca me propus a verificações sérias. Ou seja, ele esqueceu aquilo que nós repetimos tantas vezes, pelo menos neste grupo, repetimos tantas vezes, e que agora sou eu o primeiro a fazer a minha confissão e que tantas vezes eu me esqueço de fazer, que é o conselho de Santo Agostinho, não é? Que nos pede que todas as noites, quando nós nos deitarmos, verifiquemos se fizemos mal a alguém, se as nossas ações foram corretas e por aí fora. E por outro lado, ele diz que se esqueceu que a virtude será atormentada pelo vício. Ou seja, nós conquistamos certos valores espirituais que a dado momento podem vir a ser tentados. Lembremos-nos da passagem de Jesus Cristo no deserto, não é? Um ser desta natureza de Jesus Cristo que nós não podemos compreender, a não ser tentar puxar pela nossa imaginação para tentar algum dia tentar perceber aquilo que é Jesus Cristo. Ele próprio foi tentado no deserto, mas ele ensinou-nos a suportar essa tentação. E agora eu abro o comentário para vocês. Acho que foi um bocado. Nós somos tão na pela espiritualidade que nos acompanha, que nos instrui. Estamos sempre a ouvir orai e vigiai, orai e vigiai, orai e vigiai. E acho que este irmão não fez isso. E quantas vezes nós não fazemos isso? Não só as situações de calúnia, mas os pensamentos que, que nos atormentam, as inseguranças que nós temos, tudo isso nos leva a não confiar, seja em quem está ao nosso lado, seja em nós mesmos, seja em Deus. E o que o mundo precisa hoje mais é que estejamos atentos, que estejamos vigilantes, que possamos ver para além das aparências e sempre com a fé, a confiança em Deus. E eu acho que este é um desses exemplos. Quantos não somos todos os dias, nos vêm parar a nossa vida, não é? E é mais um estudo que precisamos de fazer, o estudo de nós mesmos,
para ver realmente onde é que deixamos de vigiar e onde é que nos deixamos influenciar por maus pensamentos que vêm, que somos nós próprios que os sintonizamos, não é? Somos nós próprios que os atraímos pela nossa invigilância e pelas nossas ainda más tendências, que precisamos urgentemente de arrancar de nós, não é? E por isso é tão necessário fazer esse exame de consciência todos os dias, que é preparar o nosso coração, que é terreno, que queremos que seja fértil, para que o divino jardineiro, que é nosso Mestre Jesus, possa trabalhar sempre, a toda a hora, para melhor servir e amarmos a Deus. Uhum. E pronto, e por aí vemos as oportunidades que perdemos, a nossa evolução fica tão para trás. Os nossos companheiros seguem à frente e nós ficamos para trás a marcar passo. Esta, desde o início do capítulo, nós podemos perceber como realmente a vigilância sempre esteve presente, porque ou foi fácil de marcar a presença na vida deste irmão, porque ele logo no início, Alfredo dizia que tinha enormes responsabilidades materiais a nível de trabalho e que devido a isso foi esquecendo do papel importante que tem um pai, que tem um esposo e da responsabilidade desse mesmo papel que precisa ser ativo dentro do lar e que a partir daí também depois abriu-se uma porta para que este amigo pudesse, pelas más intenções dele, não é? Semear, um, semear a desconfiança. E esta lição, pronto, a minha mãe falou muito bem do vigiar e orar, e depois nós temos no Evangelho a lição de Jesus, não é? Amai aos vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. E Ismália, neste capítulo, pelo retrato de Alfredo, é essa irmã que já está nessa condição de maior de orar por aqueles que a perseguem, que a caluniam e permanecer em trabalho ativo a favor daqueles que necessitam e traz-nos mais uma mensagem, vem reforçar a mensagem, a própria mensagem do Cristo, este ensinamento de orar por aqueles que nos perseguem e caluniam. E depois a própria parte final, pronto, e que ele nos fala do consórcio espiritual com Ismália, não é? Que irá acontecer, mas que primeiro ele precisa aprender a subir, precisa conhecer, não é? O que conhecer o que leva à felicidade para não menosprezar as bênçãos de Deus. E acho que nós também somos muito assim, nós precisamos aprender muito ainda para não menosprezar as bênçãos que Deus nos dá. E as bênçãos são tão grandes e nós às vezes tão cegos para as ver. E há tanto amor à nossa volta e nós muitas vezes permanecemos indiferentes para com esse mesmo amor. E então as asperezas da vida são para que os nossos olhos realmente se abram, para nós podermos ver em tudo um ensinamento e agir para com tudo com sentimento de gratidão. Porque Deus é amor e
tudo o que Ele nos dá é para o nosso bem. E não é. Deve ter ficado sem a net, Cortou. não é? Sim. Não sei se ele Prossigamos. continua a gravar, sim, ele está a Sim, continuar a sim. gravar. Tá aqui o REC. Ok. Se alguém quiser acrescentar, já temos aí Madalena de volta. Então eu vou falar. Posso? Ô, Felipe, muito sabiamente e bem inspirado, você abriu o estudo da noite de hoje com um verso do Evangelho de Mateus. E não é que eu quero encerrar com o verso também do Evangelho de Mateus, não. Mas é o que nos trata Jesus de uma forma tão sucinta que é imprescindível que a gente leia isso. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, porque procede do coração. Está em Mateus, no capítulo 15, no verso 18 e 19. Então, nós vemos que a calúnia, a defamação, ela é mãe, irmã e pai da cólera, das atitudes más impensadas e que acarretam uma sobrecarga de dívidas morais de difícil quitação. Por quê? Porque quando nós abrimos a boca, e também Jesus também já havia nos dito que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, quando a gente abre a boca, até mesmo nós não achamos que é uma calúnia, que é uma ofensa, mas a verdadeira intenção nossa, nós escondemos. E no plano espiritual, não há condição de escondermos essa verdadeira intenção. Então, nós aprendemos a mentir para nós mesmos, criando várias situações em que nós somos mais criminosos do que aqueles que nós mesmos julgamos e consideramos criminosos. Você veja bem, esse companheiro do nosso amigo Alfredo, sócio nas negociatas carnais, nos compêndios materiais, ele foi instrumento, vamos dizer assim, do vício em que testou a virtude da companheira Ismália. Mas ele provocou anos de dor e sofrimento na Ismália, no próprio Alfredo, e quiçá no pai, na mãe, na família, e quem conviveu com isso. E no seu leito de morte me fez lembrar a preleção da nossa tertúlia de sábado, em que o nosso querido amigo Vantuil lembra-se dos 30 segundos antes da morte, não é? Ele, naquele momento, e quando você colocou esse último comentário da irmã Rosália, que no finalzinho ela pede para que tenhamos coragem. Algum de nós, alguma vez, chamaríamos aquele que nós prejudicamos no nosso leito de morte, e imbuído de uma coragem tal, fazer tal confissão? Certo que quando lemos esse capítulo, nós enchemos-nos de indignação de uma pessoa poder interferir na felicidade do casal, poder ativar o egoísmo, como foi muito bem tratado aqui pelos slides e o tema do estudo, em proveito próprio, por questões materiais, sexuais ou o que fosse, e depois
se sentir a dor daquilo que fez e ter a coragem de encarar a pessoa num pedido de perdão, claro que não obteve, porque o outro não estava na altura de perdoar. Mas seríamos nós capazes de fazer isso? De pedir perdão das nossas faltas? Olha o que Jesus nos ensinou quando delegou a nós a oração mais feita na face da terra, que é o Pai Nosso, né? Perdoa-nos à medida que formos perdoando, ou que sejamos perdoados. Então, pedir perdão é aquilo que sai do coração. Então, pronunciou o perdão porque o coração necessitava de alívio. Há méritos nessa questão do perdão. O amor perdoa tudo, não é? Que Paulo de Tarso disse. Então, quer dizer, o fato de eu reconhecer o meu erro, de eu admitir o meu erro e de eu pedir perdão pelo meu erro, não me faz de mim a melhor pessoa do mundo, mas me coloca no caminho da redenção. Aquele caminho que você falou, Felipe, de retorno à casa do Pai. Se eu não tiver humildade, eu não vou conseguir retirar de mim o egoísmo. E nós ainda temos aquilo, é meu filho, é meu carro, é minha casa. Isso é egoísmo, né? Com os bens materiais. Mas o meia-culpa, quando é que vai vir? Né? É quando a gente retirar o egoísmo de dentro da gente. Agora, ninguém quer a minha culpa. A minha culpa ninguém quer, né? Todo mundo acha que é o certo e que os outros é que estão errados. Mas quando se a gente pensar, como o Agostinho nos pediu e o Felipe referenciou muito bem, o que se nós prejudicamos alguém hoje, se nós formos melhor, se nós temos a capacidade de perdoar, eu perdoo as ofensas né, a mim cometidas, mas eu tenho coragem de pedir perdão, olhar na cara daquela pessoa que eu prejudiquei e humildemente, como Ismael fez, prostrar-se de joelho aos prantos, né? Pedindo perdão por uma coisa que ela não cometeu, mas ela precisava passar por isso. Então, toda virtude será atormentada pelo vício, não é? Não o vício próprio, mas o vício dos outros. Então, vamos pensar nisso também. O orar e o vigiar é importante. Mas, no nosso exame de consciência, será que conseguimos mesmo pedir o perdão? Nem que seja nos últimos instantes da nossa vida? Então Jesus nos alerta: vá e reconcilia-te com teu inimigo, enquanto andas a caminho com ele. Vê a diferença do plano espiritual em que ela se encontra para o qual ele se encontra. Ela tem que descer até ele uma vez por mês para auxiliá-lo, mas ele precisa aprender a soltar os pesos que o prendem naquela faixa vibracional. E é o que nós precisamos fazer. Um dia ele será capaz de perdoar, mas também um dia nós seremos capazes de pedir perdão. Muito obrigado. Quem é que se oferece para fazer aqui a oração de São Francisco? Posso ser eu? Senhores, faz de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, faz com que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Vamos então terminar o nosso estudo
Quero agradecer muito pela vossa contribuição, pelo vosso auxílio, pela vossa participação. Agradecer à espiritualidade e a Jesus que nos permite reunir-nos todas as semanas aqui e por todo o amparo que nos permite continuar e que nos inspira a cada estudo. Obrigada, obrigada a cada um. Obrigada Equipa também. que assiste e que o Senhor traduza o meu agradecimento em renovadas bênçãos de alegria e paz. Vamos então para a nossa oração final. Robson, você faz para nós? Meigo Rabi da Galileia, tu que nos ensinaste tanto e continua a nos ensinar. Abençoa os nossos propósitos de conhecimento e ação. Impulsiona-nos a coragem de servir e não ser servido. Continue nos ensinando a fórmula do amor. Enche as nossas mãos de bênçãos para que possamos distribuir em teu nome. O nosso coração está cheio de alegria, porque te conhecemos, porque conhecemos a tua palavra amorosa, porque conhecemos as ações que esperas de nós. Alegre-se a nossa intenção de servir, a nossa intenção de instruirmos dentro da doutrina do Consolador que prometeste a nós. Louvado seja, Senhor, o teu nome, em toda honra e toda glória, para todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, obrigada a todos e Obrigada. até para a semana, se assim Deus o Para a permitir. semana, se Deus quiser.